Olá, professores e estudantes, tudo bem? Então, hoje nós estamos concluindo a segunda unidade de Cultura Digital. Eu sou o professor Edirley e agora vamos ver qual o conteúdo da aula de hoje. Aula 6, Objeto de Conhecimento, Segurança na Internet. Detalhamento, como ser um bom cidadão digital? Netiqueta, é isso, tem bastante coisa para a gente ver. Então, partiu o conhecimento. E começando, vamos responder a seguinte pergunta: como ser um bom cidadão digital? Um bom cidadão é aquele que sabe respeitar os diferentes tipos de pessoas de uma sociedade sem discriminação de sexo, cor, raça, orientação sexual e identidade de gênero. São pilares fundamentais para um bom convívio, o respeito, a educação e o amor ao próximo. Assim como a própria Constituição brasileira define, o tratamento igualitário e o respeito são fundamentais e inerentes à dignidade da pessoa humana. Bom, primeiramente, vale destacar que, antes de sermos bons cidadãos digitais, temos de ser bons cidadãos fora do mundo virtual. Um bom cidadão é definido como aquele que tem um bom comportamento perante a sociedade, cumprindo com todas as suas obrigações e seus deveres, cooperando para que cada dia mais a sociedade se torne melhor, tá? Então, vamos ver como é cidadão e cidadania. A origem da palavra cidadania vem do latim, civitas, que significa cidade. Em Roma, essa palavra era usada para definir a situação política e os direitos e deveres de uma pessoa na sociedade da época. Entretanto, na Grécia Antiga, somente era considerado cidadão quem nascia em terras gregas. É importante saber que os direitos e deveres de um cidadão naquela época eram completamente diferentes dos dias de hoje. É de suma importância seu estudo e aprendizagem, pois por meio de nosso passado é que nós aprendemos a evoluir como pessoas. Os direitos e deveres de um cidadão na antiga Roma basicamente eram divididos em pessoas livres e escravizadas. Então vamos ver os direitos e deveres do cidadão grego antigo. Direitos e deveres do cidadão grego antigo. As pessoas livres tinham direito privado, acesso a cargos públicos, participação em assembleias públicas e vantagens fiscais. Por outro lado, o direito dos escravizados era estritamente pertencente aos donos, inclusive o direito à vida e à morte, tá? Um escravizado era abdicado de ter nome, participar da vida política, possuir coisas de propriedade e de se casar. Entretanto, algum senhor fosse bondoso, ou fosse de seu agrado, ele poderia até conceder ao escravizado o direito de alforria, tá? Então vamos ver agora o conceito de sistema digital. Sistema digital. Assim como cidadão, a palavra digital também tem sua origem do latim. Tá? Dígitos, que significa dedo, pois naquela época também eram usados os dedos para fazer contagem das coisas. Contudo, seu uso se tornou mais frequente nos dias modernos, quando a computação e as inovações tecnológicas tiveram um avanço notório e surpreendentemente rápido. E todas as informações do mundo real foram convertidas em uma sequência numérica chamada de números binários, tá? Assim, surgiram os sistemas digitais, como conjunto de transmissão de dispositivos, armazenamentos e processamentos, um conjunto de números e letras, tá? Vamos ver como é que funciona então o mundo digital. Atualmente, o mundo digital vem ganhando cada vez mais destaque, pois a cada dia tudo está se tornando mais conectado. E com o advento da crise global causada por uma pandemia no final do ano de 2019, que nós conhecemos, o mundo digital apresentou toda a sua força e seu poder, mostrando-nos que veio para ficar. E que hoje, graças aos avanços tecnológicos, conseguimos, em grande parte, manter nossas vidas. Agora, após entender um pouco da origem de cada uma das palavras, podemos finalmente criar um conceito novo e moderno, o de cidadão digital. Então, o que é cidadão digital? Vamos lá.
Podemos definir como uma pessoa com características, direitos e deveres em um mundo globalizado e integrado com a internet e suas tecnologias. Tá? Quando nos conectamos à rede mundial de computadores e nos relacionamos com outras pessoas por meio de diversas redes sociais, a cordialidade se torna imprescindível, pois nunca sabemos realmente quem está do outro lado. Né? Um bom exemplo seria manter uma boa educação, né? Não ser invasivo quando conversar com alguém e sempre ter limites na medida da liberdade que um dá ao outro durante a conversação. Tá? Estamos sendo observados. Agora, por quem nós estamos sendo observados? Né? Não só de conversas e bate-papos é constituída a internet. Também encontramos uma infinidade muito grande de empresas gigantes que buscam novos colaboradores em redes sociais. Sendo assim, um bom cidadão digital tem a ideia da grandiosidade e diversidade de pessoas conectadas, né? Com isso, torna-se mais cuidadoso com relação às publicações que são feitas, principalmente por conta da liberdade de expressão que hoje é tão difundida nos meios de comunicação, tá? Vale ressaltar que seu direito à liberdade de expressão vai até onde começa o direito do outro, construindo dessa forma um relacionamento saudável no mundo digital, tá, pessoal? Então vamos ver algumas dicas com o nosso Ribeirinho sobre algumas práticas. Dica número 1, ter um comportamento coerente e correto ao navegar nesse vasto oceano da internet. Pode tornar suas experiências muito mais agradáveis e seguras e tranquilas, tá? Olha, para que isso possa ser realidade, não é uma tarefa muito difícil, tá? Basta saber que sempre por trás de um computador ou de qualquer outro dispositivo eletrônico, né, uma pessoa, um outro ser humano que merece ser tratado de uma maneira que você gostaria também de ser tratado, tá? Vamos para a dica 2. Sempre que entrarmos em fóruns, grupos, redes sociais, precisamos lembrar que vamos interagir com uma pessoa do outro lado da tela, que foi o que eu acabei de falar, né? Pessoas reais e com sentimentos iguais aos nossos. Logo, devemos ser sempre cordiais, respeitosos, educados, como se estivéssemos conversando pessoalmente, tá? Comentamos agora há pouco sobre isso. Próxima dica. Na internet, dica 3, na internet também há pessoas que gostam de disseminar o ódio em um ambiente para torná-lo desagradável e ruim. Essas pessoas são denominadas trolls e haters, tá? A melhor opção quando se deparar com esse tipo de gente é não interagir, tá? Deixar a pessoa falando sozinha e fazer denúncias ou reportes, caso os comentários passem da liberdade de expressão para crime, tá? Então, vamos para a dica 4. Muito preocupante essa situação dos haters e dos trolls, tá? Dica 4. Temos a facilidade em encontrar quaisquer tipos de conteúdo. Não significa que podemos usufruir deles ou tomar posse para benefício sem que tenhamos autorização, tá? Quando o material não é de teor público, então é necessário pedir autorização para o uso, pois, por mais que as informações sejam digitais, também se constitui crime e há infrações, assim como em qualquer outra situação, tá, gente? Dica 5. Temos de pensar com cuidado e com cautela em tudo que compartilhamos e é postado nas redes sociais, pois absolutamente tudo que está na rede deixa rastro. Então, seja cuidadoso com relação a isso, tá? Para que você não possa se prejudicar no futuro. Dica 6. Temos de tomar muito cuidado com relação a dados pessoais, confidenciais e privados. Por segurança, deve-se evitar fazer qualquer exposição desses dados, pois há pessoas com intuitos maliciosos que podem se aproveitar dessas informações para cometer crimes como estelionato, tá? Então, assim, são também não só os haters e os trolls, tem as pessoas que estão ali só capturando esses dados para poder utilizar, né? Criar um cartão de crédito, fazer compras e assim sucessivamente. Vamos para a dica 7.
Por último, e não menos importante, é considerado uma boa prática sempre pesquisar a origem dos conteúdos a serem postados, principalmente evitar a propagação de fake news. Ainda mais se seu conteúdo tem origens duvidosas, tá? Então, caso você tenha dúvida sobre alguma coisa, é melhor não compartilhar, tá? Não compartilhe ou faça qualquer tipo de postagem, tá ok? Fake news a gente já falou nas aulas anteriores, a gente está falando agora e vamos falar até no final do nossa unidade curricular, tá? Porque isso é muito importante a gente evitar e combater. Vamos agora aprender sobre como se comportar na internet, a netiqueta. Bom, primeiro vamos ver a origem, tá? Termo netiqueta formado pela fusão de net e etiqueta, utilizado para se referir ao comportamento e etiqueta no meio virtual. O ambiente virtual trouxe muitos benefícios e facilidades para o nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, em que também possibilitou o surgimento de muitos problemas, como os abordados nos capítulos anteriores, né? Nós já falamos sobre isso. Muitos desses problemas seriam evitados e amenizados se houvesse a correta utilização da netiqueta, que são os nossos comportamentos que a gente vai aprender aqui, tá? Então, assim como nós aprendemos algumas regras de etiquetas, de comportamento, né, para nos mantermos em boa convivência com os colegas de trabalho, amigos, familiares. Existe também uma netiqueta que é um comportamento baseado nas nossas atitudes dentro da internet, tá? Então vamos ver quais são esses bons comportamentos na internet. Como na vida real, o nosso comportamento na internet afeta diretamente as pessoas em nosso círculo de convivência. Por isso, temos que ter cuidado em como nós agimos dentro desse meio de comunicação, tá? Para não ofender, difamar e causar situações desconfortáveis para os nossos contatos próximos ou distantes, tá? Então, para ter um bom relacionamento interpessoal, é necessário que haja empatia, cordialidade de ambas as partes. A gente falou também disso agora há pouco, tá? Então vamos esperar agora o nosso Ribeirinho jogando a nossa tarrafa do conhecimento para as dicas. O que se deve evitar em ambiente virtual corporativo, aquele em que você está ali no mundo do trabalho, você já está trabalhando? Dica 1, utilizar gírias, piadas e abreviação de palavras ao enviar um e-mail importante para os seus colegas de equipe. Então, não usem gírias, piadas e abreviação de palavras, tá? No ambiente de trabalho, tá ok? Dica 2. Escrever o texto todo em caixa alta, pois isso pode soar como se estivesse gritando nas mensagens. Então, ó, se você escreve em letras grandes, né, altas ou em caixa alta, pode soar que você está gritando. Não use isso em ambiente também corporativo, tá? Virtual corporativo. Dica 3. Enviar piadas ou utilizar linguagem informal quando se trata de um assunto sério. Então, não convém fazer isso dentro de um local de trabalho, dentro de um ambiente virtual de trabalho, né? Um grupo de mensagens ou um e-mail, né, que você está ali enviando para o seu chefe ou para os colegas. Não convém colocar esse tipo de informação, tá? Então, essas foram as dicas para a gente evitar, tá ok? Então, agora em relação à nossa postura nas postagens, vamos ver como a gente deve se comportar, pegando a dica do nosso Ribeirinho de novo. Vai lá, joga lá a tarrafa do conhecimento. Dica 1, denunciar aquelas que incitam racismo, preconceito, sexismo ou qualquer outro tipo de mensagens que ofenda alguém, né? Inclusive para as autoridades competentes, tá, gente? Então, é preciso alguém tomar alguma atitude com relação a isso para que isso não se propague nas redes sociais, tá? Vamos para a próxima dica. Não postar fotos ou vídeos de amigos sem autorização deles, tá? Muito cuidado com isso, a gente já viu nas outras aulas também, né? Isso é crime também. Próxima dica.
ver e compartilhar coisas na internet que possam comprometer moralmente alguém ou nós mesmos, né? Então, procure se colocar no lugar do outro. Você já gostaria que isso acontecesse, né, com você, se você fosse alvo desse tipo de situação? Então, tome muito cuidado, tá, gente? Em redes sociais ou em conversas pessoais, nas quais o alcance do que escrevemos é de nível mundial, nós devemos adotar essas posturas, tá? Em alguns tipos de postagens. Vamos lá para a próxima dica. Dica 4. Postar conteúdos sensíveis ou de teor sexual ao sabermos que muitas crianças e adolescentes podem ter acesso. Olha lá, cuidado com a pedofilia, tá? Você armazenando também é configurado como crime. E vamos ver a relação da netiqueta e o mercado de trabalho. Para uma empresa, é muito importante saber previamente sobre o histórico de seus candidatos. E hoje em dia, existem muitas ferramentas que os recursos humanos podem utilizar para ficar por dentro disso. Assim como é importante ter um bom currículo, é importante saber como enviá-lo para a vaga desejada. Uma boa dica é ter um endereço de e-mail mais profissional, evitando endereços que tragam um tom de informalidade. Por exemplo, lindinhaestudiosa@email.com, fulano_charmoso@email.com, elfodaluadourada@email.com. Então não convém colocar esse tipo de e-mail para te representar, certo? Vamos ver algumas dicas do nosso Ribeirinho em relação a aproveitar essas ferramentas. Jogando. Dica 1. É sempre bom ter um endereço de e-mail que não te comprometa e mostre seriedade, pois é isso que as empresas buscam em seus candidatos. Um bom endereço de e-mail seria o nome, _sobrenome, @email.com, já que ele é mais formal do que os outros exemplos citados. Próxima dica. Dica 2. No campo assunto do e-mail, é sempre bom destacar o conteúdo dele. Assim, quem vai recebê-lo consegue identificar corretamente a mensagem e evita que ela caia na caixa de spam. Vamos para a dica 3. Utilize a palavra currículo ou a abreviação dele, CV, para identificar o seu e-mail e evite colocar coisas como por favor, leia, olá, como está? Ou deixar em branco. Dica 4. Leia atentamente ao que se pede na descrição da vaga de emprego. Muitas vezes é necessário algum código de referência de vaga no assunto do e-mail e outras vezes é necessário um cadastro prévio em alguma plataforma da empresa, para que assim seja analisado o seu currículo, senão ele vai ser descartado. Então vamos ver sobre os e-mails corporativos. Uma boa educação no mundo real também se aplica no universo digital. Você sempre deve estar atento ao modo como está utilizando a linguagem em ambos os ambientes. Sua postura deve ser sempre profissional e não se deve utilizar os vícios e manias que acabamos adquirindo ao lidar com os serviços de bate-papo e aplicativos celulares de troca de mensagens instantâneas, tá? Então vamos ver as dicas para uso do e-mail corporativo com o nosso Ribeirinho. Dica 1. Ao escrever uma mensagem, seja sempre objetivo no campo assunto. É o campo no qual você deve preencher do que se trata a mensagem. Evite utilizar frases muito longas nesse campo. Seja curto e coeso. Dica 2. Dica 2. Uma boa regra é sempre ser cordial no começo do e-mail e não esquecer de escrever bom dia, boa tarde e boa noite. Se por algum motivo não for possível identificar qual período do dia o destinatário vai ler o conteúdo da mensagem, comece sempre com um educado cumprimento, né? Por exemplo, olá, como vai? Saudações, prezado, caro fulano. Dica 3. Nos dias atuais, estamos muito acostumados a nos comunicar em redes sociais, mas ao enviar um e-mail no ambiente de trabalho, devemos evitar utilizar emoticons, abreviações e gírias, por exemplo, VC, TBM, TDBem, RS, KKK. Vamos para a dica 4. Seja objetivo. Escreva a mensagem que deseja em poucas palavras, pois provavelmente as pessoas em ambiente de trabalho costumam receber diversos e-mails por dia. Isso vai acontecer com você também. Dica 5.
Sempre verifique o conteúdo do e-mail que está escrevendo, evitando assim erros de gramática e erro de digitação. Dica 6. Caso a mensagem contenha anexos, como imagens, documentos e outros arquivos, escreva na mensagem o motivo de estar encaminhando esses anexos aos seus destinatários. Dica 7. No ambiente corporativo, é muito comum que, para facilitar o processo, você seja colocado em cópia para ler o histórico do que se trata o e-mail. Nesses casos, lembre-se sempre de ler todo o conteúdo que lhe foi encaminhado para, então, responder, tá? Dica 8. Ao terminar a mensagem, é de bom tom utilizar uma mensagem de encerramento do assunto, como atenciosamente, muito obrigado, aguardo sua resposta, estou à disposição para quaisquer dúvidas, assim como colocar o seu nome completo, telefone, ramal, utilizar uma assinatura de e-mail, tá? Dica 9. Crie uma rotina de sempre verificar os seus e-mails. É muito importante que ao começo do expediente você verifique a sua caixa de entrada. Muitas vezes é através dos e-mails que recebemos solicitações de arquivos, comunicações sobre boletins informativos, prazos, reuniões importantes, etc. Dica 10. Não se esqueça de responder aos seus e-mails em no máximo 24 horas. Muitas vezes acabamos lendo o conteúdo e esquecemos de dar o nosso parecer, pois por mais que o e-mail seja apenas um comunicado, é importante mostrar que você o leu. Seja uma resposta formal, apenas se mostre ciente do assunto da mensagem. Só não responda se a própria mensagem informar que não é necessário você responder, tá ok? Então, entrar em uma empresa não é uma tarefa fácil para qualquer pessoa, mas para manter um ambiente de trabalho mais prazeroso é essencial mantermos a netiqueta. Ela facilita a atividade dentro de uma empresa e a comunicação entre você e seus colegas de trabalho flui melhor, né? Então vamos ver umas dicas de netiqueta dentro da nossa empresa. Vamos lá, a tarrafa do conhecimento. Dica 1. Evite utilizar o e-mail corporativo para fins pessoais. Não passe o endereço do seu e-mail da empresa para amigos e familiares, a fim de evitar possíveis desconfortos para todos. Vamos para a dica 2. Evite encaminhar mensagens chatas, propagandas, correntes e outras mensagens que possam perturbar os seus colegas. Vamos para a dica 3. Ao utilizar o computador da empresa, tenha cuidado por quais sites navega na internet, pois muitas vezes o seu equipamento é monitorado. Então, procure não acessar conteúdos que não tenham relação com o seu trabalho. Dica 4. Mesmo estando fora do ambiente de trabalho, evite falar mal ou expor seus colegas ou mesmo a empresa em suas redes sociais. O que é postado na internet, mesmo de maneira anônima, ele é possível de ser rastreado, tá? Então, agora vamos ver como fica a comunicação dentro da empresa. Assim como um e-mail, as mensagens instantâneas devem ser curtas e objetivas. Evite ficar enviando os emoticons, piadas e quaisquer outros tipos de mensagens que não sejam pertinentes à sua atividade laboral, uma vez que isso pode tirar a atenção dos seus colegas com algum assunto que não tenha importância naquele momento, tá? Evite ser rude ou mudar de assunto repentinamente durante uma conversa. Não utilize gírias e abreviações. Seja cordial e formal. E, como citado anteriormente, tenha o hábito de revisar as mensagens que está digitando, tá? Vamos ver dicas para a utilização dos aparelhos celulares com o nosso Ribeirinho. Vamos lá. Jogando a tarrafa do conhecimento. Dica 1. Certifique-se em deixar o celular no modo silencioso para evitar distrações, tanto sua quanto a dos seus companheiros de trabalho. Vamos para a dica 2. Se você receber uma ligação urgente que você não pode deixar de atender, saia educadamente da sua sala de trabalho e atenda-o em um local reservado, tá? Dica 3.
Em uma reunião, não deixe seu celular na mesa e, se possível, mantenha-o desligado. Dica 4. A utilização do seu aparelho para fins pessoais deve ser restrita ao horário de pausa ou horário de almoço. Não utilize seu celular para jogar jogos ou navegar nas suas redes sociais durante o expediente, pois isso interfere diretamente na sua produtividade empresarial, no seu local. Dica 6. Caso a empresa tenha regras para a utilização de dispositivos móveis, siga-os. Vamos ver como funciona a comunicação entre clientes e empresa por meio do celular corporativo ou particular. Então, a cada dia é comum de nos depararmos com as situações em que o uso do celular dentro da empresa passa longe de ser proibido e chega a ser instrumento fundamental para a realização das suas funções diárias, tá? A grande questão aqui é a forma como você vai se portar numa conversa com o cliente, tanto por texto quanto por uma ligação. Nesse ponto, é de suma importância manter a cordialidade e a formalidade, sem o uso de gírias e bordões de conversas, assim como os vícios de linguagens, tá? Então, vamos ver algumas dicas de etiqueta nas redes sociais também, tá? Dica 1. Uma dica importante é sempre filtrar a relevância de tudo que vai compartilhar e publicar, pois, por mais que as redes sociais tenham como finalidade a publicação de seus momentos, não significa que o usuário deve ficar publicando todos os passos que faz ou vai fazer, Vamos para a dica 2. Não ficar fazendo publicações com mensagens, fotos ou vídeos com a intenção de afetar alguém indiretamente, chamando sua atenção. Ainda mais se o assunto divulgado é algo que possa gerar discussões e brigas desnecessárias na internet. Vamos para a dica 3. Deixar de responder mensagens também é considerar algo rude, e, consequentemente, que não se enquadra nas etiquetas virtuais da Netiqueta. Vamos para a dica 4. Não incluir pessoas, marcações sem autorização delas em fotos e vídeos, pois a pessoa que for marcada pode não gostar da publicação e essa situação vai se tornar desagradável. Dica 5. Evitar ficar curtindo e comentando várias e várias vezes fotos diferentes da mesma pessoa, sendo ela uma pessoa estranha. Vamos para a dica 6. Não ficar falando mal e publicando comentários maldosos sobre ninguém, principalmente porque ninguém é perfeito. Vamos para a dica 7. Ao enviar solicitações de conexão ou de amizade nas redes sociais, temos de tomar um certo cuidado com relação a isso, pois ninguém é obrigado a aceitar ou não essas solicitações. Dica 8. Não fazer uso das ferramentas do trabalho para uso pessoal e muito menos para fazer fofocas e brincadeiras. Situação muito comum nos programas de comunicação, como por exemplo Skype ou Teams. Vamos para a dica 9. Evitar palavras de baixo calão, evitar risadas exacerbadas. Dica 10. Escolher fotos com um perfil mais profissional para colocar nas suas redes sociais do trabalho, evitando também fotos em locais inadequados, por exemplo. Vamos para a dica 11. Se o funcionário usa o celular para trabalhar e precisa atender chamadas, não precisa tornar totalmente formal. Contudo, se acaba tendo de participar de alguma reunião, não deve se esquecer de sempre deixar o dispositivo eletrônico no modo silencioso, tá? Vamos para a dica 12. Dica 12. Já com relação ao uso de computadores da empresa, fazer a checagem de e-mails pessoais, acessar redes sociais de perfil próprio ou até mesmo pagar contas particulares. Devem ser deixados todos para serem feitos nos horários fora do expediente, por exemplo, nos horários de almoço ou na pausa de descanso. Dica 13. Se durante uma reunião você precisar usar o próprio computador, a recomendação é que não fique acessando contas pessoais para não gerar distrações desnecessárias. Vamos para a dica 14. Caso esteja em um período de férias,
ou de feriados, seria uma boa prática programar suas contas de comunicação da empresa para responder com mensagens automáticas após um dia de ausência, para que o cliente ou algum colega de trabalho não seja ignorado e acabe causando um transtorno desnecessário. Vamos para a dica 15. Uma observação muito relevante é quando recebe um e-mail com várias pessoas em cópia. Avalie se sua resposta poderá ser para todos ou se vai conter alguma informação de cunho pessoal. Se for esse caso, direcione a resposta do e-mail apenas para o destinatário correto. Dica 16. E quando for enviar um e-mail para diversos grupos de pessoas que não se conhece, certifique-se que as cópias estejam assinaladas como cópia oculta, para que os e-mails dos outros membros dos grupos não sejam expostos, tá? Então, vamos ver alguns comportamentos importantes para trocar mensagens com os seus superiores, tá? Verifique se a pessoa com quem você precisa falar está disponível. Abra a janela de conversa com ela, inicie o diálogo de maneira cordial e direta, não fazendo muitas cerimônias para chegar ao assunto principal. Seja direto. Lembre-se, uma pessoa como um gerente, por exemplo, cuida de vários outros problemas também, né? Então, quanto mais rápido for direto ao assunto, mais rápido vai ser a solução do problema. E aí você vai poder resolver as coisas muito mais rapidamente, tá? Então esse foi o conteúdo de hoje, tá? A gente vai prosseguir aí.